Fala, meu querido amigo, minha querida amiga, tudo certo com vocês? Novamente é um prazer aqui conversar com vocês. Hoje, antes de falar especificamente do assunto de hoje, né, que é como estudar sem edital aberto, inventamos aqui uma nova com edital fechado, como estudar sem edital aberto, eu vou só fazer uma pequena análise, uma pequena crítica e demonstrar um pouco do objetivo desses nossos bate-papos. Eu bato muito nessa tecla, né? O que eu vejo? Eu vejo muita gente dando as soluções, eu acho muito bacana. Todo mundo fala, ao exemplo do assunto que a gente vai falar hoje, que você tem que estudar antes do edital sair, né? Isso é muito interessante, é um fato mais do que comprovado. As pessoas que realmente são aprovadas nos concursos públicos, principalmente em concursos públicos mais concorridos, são as pessoas que começam a estudar antes do edital abrir. Quando a gente vai, por exemplo, colocar lupa nos aprovados da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e do Ministério Público da União, que são três grandes concursos que apareceram no nosso último ano, a Polícia Rodoviária nesse ano, você vai observar praticamente uma linha contínua de pessoas que foram aprovadas, que estão estudando às vezes desde a última prova, às vezes 4, 5, 6, 1 ano antes do edital sair. Então você vê já, recém saiu a prova da PF e a prova da Polícia Rodoviária Federal, e você já vê novas turmas se formando para a próxima prova, que vai vir ocorrer talvez daqui a 2 anos, 2 anos e meio. Isso é normal, muita gente fala disso, inclusive eu gosto de citar uma frase do professor Daniel Sena, professor de Direito Constitucional, presidente do Instituto Daniel Sena, um grande profissional, que ele diz assim: depois do edital todo mundo é igual. Traduzindo, o que ele fala basicamente é: depois que o edital saiu, todo mundo tem o mesmo tempo, tem as mesmas matérias para estudar, tem basicamente acesso às mesmas informações. O que significa dizer, né, com base no que ele falou, dessa frase dele, que o que vai diferenciar você dos seus concorrentes, basicamente é o que você fez antes do edital abrir. E por isso que quando a gente fala que estudar antes do edital abrir é realmente uma das grandes sacadas para você ser aprovado. Tá? Você que já está há muito tempo nesse mundo sabe disso, mas você que está chegando agora, seja bem-vindo, é a grande sacada, né? O que é o edital aberto? É quando aparecem lá, já se comunica as vagas, ele já passou por todas as fases de autorização, já foi licitada a banca, é quando a banca de verdade coloca as regras do jogo na mesa, quantas questões, como é que vai ser a prova, quando vai ser a prova, quais são as disciplinas, ela descreve dentro de cada disciplina quais são as matérias específicas que aquela disciplina vai ser cobrada. Então, isso é o edital. Então, a gente chama de edital aberto quando ele está ali publicado, as pessoas têm acesso a ele. E a gente chama de edital fechado agora, né, de edital sem edital aberto, quando a gente não tem essas informações ainda. Seja um edital iminente, que daqui a pouco vai aparecer, seja um edital que a gente não tem a menor ideia de quando vai aparecer. Então, o grande sucesso está relacionado a estudar sem o edital estar aberto. Todo mundo fala isso e não há nenhuma novidade. O que ocorre é que poucas pessoas falam como estudar sem o edital estar aberto. Porque estudar com o edital aberto é muito fácil. Estudar com o edital aberto, basicamente você tem que baixar o edital e ir lá estudar os conteúdos. A gente já falou numa série que a gente vem fazendo aqui dos mitos de concurso, e a gente falou lá dos primeiros mitos, que era zerar o edital. Então você, aqui mesmo no canal, você vai ter acesso e você vê. Você vai buscar o meu vídeo aí sobre zerar o edital e você vai ver que eu falei sobre isso. Então, o edital aberto, tranquilo, a gente já bateu bastante nessa tecla. Agora, o edital, quando o edital não está aberto é que tem a grande sacada. O que ocorre? Tá? Alguns passos são necessários para que você possa estudar de forma pontual, ou seja, não desperdiçando o seu tempo, para que você possa ter sucesso no seu estudo com edital, sem edital aberto, sem edital publicado. Porque qual que é a grande sacada? O que vem por trás disso aqui é você, quando o edital sair, já ter esgotado algumas disciplinas e ter que só revisar as disciplinas que você já estudou e hora ou outra ter que estudar uma ou outra disciplina. E ao invés do seu concorrente que vai ter que estudar todas as disciplinas, você já estudou boa parte das disciplinas, vai ter só que revisá-las. Então a grande sacada de estudar sem o edital estar aberto é o gatilho da antecipação. Para isso, para que você possa se antecipar de forma eficaz,
há necessidade de você perceber alguns passos. Quais são esses passos? O primeiro passo é identificar o edital anterior. Então, o primeiro passo é você identificar o edital anterior. Quando foi feita a última prova e como que era, analisar de verdade o edital anterior. Depois que você analisou o edital anterior, você olhou lá quais foram as disciplinas cobradas naquela época, qual foi a banca daquele período, como é que foi a estrutura da prova, teve redação, não teve redação, foi uma banca que optou pela estratégia verdadeiro ou falso, foi uma banca que optou pelo ABCDE, foi uma banca, sabe? É isso que você vai buscar o edital anterior. Depois que você buscar o edital anterior, você vai buscar a prova anterior, certo? A prova anterior, lembrando que edital e prova são duas coisas bem distintas. A prova anterior vai te dar do que foi cobrado no edital, o que de verdade apareceu na sua prova. Então, você vai ter mais ou menos um senso de proporção, lembra que a gente falou isso na nossa última aula, do que mais aparece. Feito esse pequeno apanhado sobre o edital e a prova anteriores, você vai para a análise dos editais, e aí eu vou colocar em conjunto, editais barra provas semelhantes. O que eu quero dizer sobre provas semelhantes e editais semelhantes? Vamos supor que você esteja estudando para a Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Você vai olhar as provas da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, da Polícia Militar do Rio Grande do Sul, da Polícia Militar do Paraná, da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, da Polícia Civil do Paraná, da Polícia Militar de São Paulo. Você vai olhar editais de polícias militares, editais de polícias civis. Se você estiver estudando para um TRE, que é uma banca, que é um concurso possível aqui em Santa Catarina, o TRE, o que você vai fazer? Você vai olhar a prova do TJ, você vai olhar a prova do TRT, você vai olhar aqui de Santa Catarina, você vai olhar a prova do TRE Paraná, a prova do TRE Rio Grande do Sul, a prova do TJ Paraná, a prova... Você entendeu o que eu quis dizer? Provas que sejam afins daquela carreira para a qual você está estudando. Ah, Marco, eu quero Receita Federal do Brasil. Então você vai olhar o Tribunal de Contas do seu estado, você vai olhar a prova do Tribunal de Contas da União, você vai olhar a prova da Controladoria Geral da União, você vai olhar ali cada prova relacionada, os fiscos, ISS, ICMS do seu estado, certo? Então você vai verificar e identificar quais são as provas semelhantes e com base nesse compilado de informações, você vai desenhar dois tipos de disciplinas. No fundo, você vai desenhar três tipos de disciplinas. O primeiro tipo de disciplina são as disciplinas que a gente chama de disciplinas básicas. O que as disciplinas básicas têm? São as disciplinas que foram cobradas em todas as provas que você analisou. Todas as provas analisadas. Certo? Então, são as disciplinas que foram cobradas em todas as provas que você identificou. Então, basicamente, é aquela disciplina que português, raciocínio lógico-matemático, direito constitucional, direito administrativo, a informática em alguns casos. Para o caso mais focado no fisco, você vai ter contabilidade, auditoria, contabilidade geral, contabilidade de custos. A gente já falei auditoria, administração pública, direito financeiro em muitos casos, essas disciplinas, a AFO, administração financeira orçamentária, essas disciplinas que são as disciplinas que aparecem em todos os concursos de fisco, basicamente, tá? Você que está na área policial, também português, raciocínio lógico matemático, informática, direito constitucional, direito administrativo, processual penal, legislações extravagantes, direitos humanos, essas são as básicas. Depois, você vai estudar as específicas. As específicas são aquelas que foram cobradas em
algumas provas das que você analisou. Principalmente quando eu falo de questões que foram cobradas somente na prova anterior e não necessariamente nos editais semelhantes. E, por último, você vai ter as apostas. Apostas. O que são as apostas, pessoal? As apostas são aquelas que foram cobradas nos editais mais recentes, mas que não necessariamente foi cobrado nos editais passados. Então, são aquelas matérias que são cobradas nos editais provas mais recentes, certo? Apostas, por que a gente utiliza esse termo apostas? Porque não necessariamente foi cobrado na prova anterior, mas vem se tendo uma tendência a aparecer nessa prova. Ou por uma determinação legal, como direito das pessoas com deficiência e atualidades, que devem aparecer em todas as provas de tribunal, ou desenvolvimento sustentável também, nesse caso, ou por simplesmente um direcionamento das bancas para esse sentido, como, por exemplo, direitos humanos para provas de polícia, né? Provas de polícia, seja civil ou militar. Existe aí desde 2016, 2017, uma recente manobra por parte das bancas para que você tenha a disciplina de direitos humanos nos editais de polícia. E aí você vai seguir exatamente essa lógica. Você vai estudar primeiro as básicas, depois você vai estudar as específicas e por último você vai estudar as apostas. Minha dica é deixar para estudar as apostas depois que você estiver bem forte nessas duas aqui, nas específicas e nas básicas. Por quê, pessoal? Não tem nenhum problema se o edital aparecer com duas disciplinas, por exemplo, ou até mesmo 3, que você não tenha visto, ou que você tenha que estudar do zero. Levando em consideração o edital com 10 matérias, se 70% das matérias você vai simplesmente revisar, 30% de disciplinas novas é uma tranquila porcentagem para que você possa ter um excelente desempenho na prova. Tá certo? Então a ideia aqui é justamente fazer isso, o seu ciclo funcionar exatamente dessa forma, tá? É muito importante que você faça essa análise. E de novo, pessoal, o mais importante aqui é você colocar em prática. É você colocar em prática, é você de verdade não gastar tanto tempo assim nessa análise. Fazendo essa análise, definindo básicas e específicas, você já pode correr para o abraço. Definindo básicas já está excelente. Depois você vai para as específicas e depois, só depois mesmo, você vai para apostas. A minha ideia é você passar aqui uns bons 3, 4 ciclos e aí depois você coloca devagarzinho as suas apostas. Porque a chance de você perder tempo estudando coisas que não vão cair na prova, que é o nosso maior medo aqui, está muito mais lá no vermelho do que nessas duas aqui, tá? Está muito mais lá no vermelho, nas apostas, do que propriamente dito nas básicas específicas. É como se eu botasse um semáforo de verde, amarelo e vermelho. Verde são aquelas que com certeza vão cair na sua prova. Amarelo seriam aquelas que têm grande chance de aparecer na sua prova. E as apostas vermelhas são aquelas que, na mesma medida que podem te antecipar fortemente, podem fazer você perder um tempo precioso na sua preparação pré-prova. Marco, tem problema eu estudar uma disciplina que não apareceu no meu edital? Nenhum. Só que assim que o edital for aberto, assim que o edital abrir, você também vai abrir mão de estudar disciplinas que não estão no edital, tá certo? Aí você lembra da proporção que eu falei, 70% até 60% de disciplinas já estudadas, está excelente, porque você vai colocar no seu ciclo essas disciplinas já estudadas, e a partir do momento que você colocar essas disciplinas já estudadas no seu ciclo, você vai seguir com o seu ciclo com mais tranquilidade, com mais facilidade. Beleza? Então, basicamente, o ponto crucial do que eu queria dizer é isso.
Tá? O ponto crucial do que eu queria dizer é isso. É esse o esforço que bons cursos fazem, tá certo? Que bons cursos fazem. E você vai perceber também que ao andar da carruagem, algumas coisas, ao andar da carruagem que eu estou dizendo, conforme o seu concurso, né, o concurso dos seus sonhos, estiver sendo autorizado, a carta de licitação lançada, os movimentos forem feitos, você vai tendo cada vez mais certeza, né? Eu vou utilizar novamente o exemplo da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, porque está muito iminente o edital aqui, né? Você percebeu que eu conversei com você sobre um rol de disciplinas, defini algumas disciplinas possíveis aqui, e assim que saiu a carta de licitação, onde havia já um termo de referência de um possível edital sobre quais eram as disciplinas, a gente já percebeu que haveria redação e haveria raciocínio lógico-matemático. Qual que deve ser a minha estratégia aqui? Já começo a estudar redação, já começo a estudar as partes mais comuns do raciocínio lógico-matemático. Vou verificar nas provas recentes, semelhantes, como que o raciocínio lógico-matemático tem caído na Polícia Militar, dos mais distintos estados. Tá certo? Então, não fique muito preso, demasiadamente preso ao edital passado, caso as mudanças venham a ocorrer. E essa mudança tende a ser maior quanto maior for o lastro de um edital para outro. Vou dar o exemplo da Receita Federal, né? Última prova em 14. A última prova em 14 significa 4 a 5 anos da nossa última prova. Isso nos leva a crer que, primeiro, a ESAF mudou de nome, já pendurou as chuteiras. E há a chance dessa nova banca entrar, há a chance dessa nova escola de administração pública assumir a Receita Federal. Mas já são coisas que com certeza não vai ser mais aquela banca, porque aquela banca já não existe. Então você já tem que olhar que o edital passado talvez já venha bem modificado, o edital atual já venha bem modificado em relação ao edital passado. Então já é uma chance que você tem, tá? Eu vou te dar outro exemplo. Apareceu a administração na última prova, na penúltima prova da Polícia Federal. Tá? Eu sou professor de administração e apareceu a administração na penúltima prova da Polícia Federal. E eu falei assim, dava aula no pré-edital, naturalmente, porque o pré-edital era basicamente o edital passado. E eu falei assim, gente, não se preocupem com a administração, porque não é certeza que ela venha aparecer. Dito e feito, ela não apareceu na prova da Polícia Federal. Assim como na Polícia Rodoviária Federal não havia aparecido na última prova e havia ali um burburinho de que iria aparecer. E eu falei, só se preocupem com a administração caso ela vier a aparecer. Porque é um nível de boato, não é um nível ainda que faz o aluno se preocupar. Tá certo? Então, esse é o desenho que eu tinha para a nossa aula de hoje. Essa era a conversa que eu queria ter com você na nossa aula de hoje. E um último ponto interessante, que agora vem mais para um nível de reflexão, que é um conceito muito bacana que eu assistindo uma palestra do indivíduo chamado Érico Rocha, ele trouxe esse conceito. Depois eu assisti uma outra palestra de um indivíduo chamado Conrado Adolfo, ele trouxe esse conceito, e depois um amigo meu, Leonardo Soares, também falou desse conceito. Eu falei, não, estava querendo buscar uma explicação para a frustração pós-prova, e eu vou usar exatamente esse conceito da frustração pós-prova. O que acontece é o seguinte, eles têm um termo, eu posso ir para lá? Posso ir para lá? Eles têm um termo chamado antifrágil. Tá? Eles utilizam uma terminologia que chama antifrágil. Vou escrever no quadro aqui. Antifrágil. O que seria o antifrágil? Seria exatamente o contrário de frágil. O que é frágil? Para que a gente possa entender. Frágil é algo que quando se choca com alguma coisa mais forte do que ele, se quebra. Se eu pedir para você, bom, se frágil é aquilo que quando se choca com algo diferente, mais forte do que ele, se quebra, qual que seria o contrário de frágil? Algo sólido. Seria a sua resposta mais normal. É algo que se choca com alguma coisa mais forte do que ela e não altera a sua composição. Pois bem, isso está errado. O conceito que seria um conceito oposto a frágil é antifrágil. Por quê?
É algo que, ao se chocar com alguma coisa mais forte do que ela, se quebra, porém, na mesma medida se reconstrói mais forte do que antes. Há exemplo de um ser mitológico chamado Hidra. A Hidra era um tipo de era um bicho com cabeça de serpente, que quando se cortava a cabeça da Hidra, o que acontecia naquele mesmo lugar? Ao invés de se cicatrizar, ela ficar sem a cabeça, ou ao invés da cabeça não conseguir ser cortada, que seria o sólido, nasciam duas cabeças no lugar de uma. Então, isso é o conceito do antifrágil. É alguém ou algo que se choca com alguma coisa mais forte do que ele. Então, pum, vou lá, cortei a cabeça da Hidra. Eu sofro, sim, eu me quebro, que seria o frágil, mas na mesma medida que eu me quebro, eu volto mais forte. Onde tinha uma cabeça, nascem duas. Tá certo? Para terminar de contar a história da Hidra, Hércules mata a Hidra no seu segundo trabalho, cicatrizando. Então ele cortava a cabeça enquanto cicatrizava ali onde ficava aquela ferida, não nascia duas cabeças. Mas isso era só para finalizar a história mitológica. Mas o que eu quero saber? Qual que é o papo do antifrágil? Meu Deus, Marco Hidra, cabeça de serpente. O que você tá? Você bebeu? Não. É que, quando eu falo de concurso público, eu falo justamente da sua capacidade de se frustrar, de sofrer, ou seja, de quebrar. Eu não quero que você seja sólido. Eu quero que você seja antifrágil. Você sofra. Sim, você sofra. Você foi mal na prova? Sofra, meu querido, à vontade. Sofra, chore, mas na mesma capacidade que você tiver de sofrer, volte mais forte. Aprenda, tá certo? Então essa dica vai principalmente para a galera que fez a prova e fez a prova de PF, PRF, ou até mesmo o último INSS, MPU, a última prova da Polícia Militar, ou seja, a prova que você está estudando, fez a prova anterior e vai estudar agora sem o edital está aberto. Seja antifrágil, sofra por não ter ido bem naquela prova, mas volte cada vez mais forte para que você possa ter um bom aproveitamento, para que você possa ter um excelente resultado na prova que vem. O concurso público, ele é um processo de aprendizagem. É um processo de aprendizagem que você aprende como você aprende. Que você aprende como a banca cobra. E eu estou desde os 19 anos nessa brincadeira, desde os 17 escrevendo, desde os 19 entrando na sala de aula, e até hoje a banca me surpreende. Então imagina você aí, que tem 1, 2, que sejam 3 anos de estudo para concurso público, o quanto você também não está ou não tem que aprender. Por isso que o processo de antifrágil é muito importante. Sofra, aprenda com o processo de sofrimento e venha cada vez mais forte. Tá bom? Forte abraço, professor Marco Ferrari. Muito obrigado. Não deixe de dar o seu like, comentar. Pessoal, é muito importante que você comente abaixo do vídeo. Marcando aquela pessoa que precisa ouvir esse assunto, que conversou com você no final de semana, está precisando estudar para concurso, pensa em estudar para concurso, marca a pessoa aqui embaixo. Compartilhar com as pessoas que você gosta, que precisam ouvir essa história do antifrágil. Às vezes tem uma pessoa sofrendo aí próxima a você e essa historinha pode ajudar para você. Fala, pessoal, vai lá e assiste a partir de tal minuto que esse professor aqui tem um negócio interessante para te falar. Isso não fui eu que inventei, tá? Isso aqui é mérito do indivíduo chamado Érico Rocha. E também não deixa de botar em prática, né? A gente fica esperando. Não, vou dar mais uma lida, vou ver mais os editais. E no fundo a gente acaba esquecendo de começar a fazer as coisas, tá bom? Forte abraço, professor Marco Ferrari. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência e até a próxima.